A revista francesa L'Express traz na edição desta semana uma análise da diplomacia brasileira neste início do terceiro mandato de Lula. Para a publicação, a chamada magia de Lula acabou depois que o presidente desqualificou o ucraniano Volodymyr Zelensky e, ao mesmo tempo, elogiou o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Em um trecho do artigo, o jornalista escreveu, abre aspas, aqueles que admiravam o presidente brasileiro não entendem que o herói da esquerda latino-americana já desqualificava Zelensky como sendo um cara que queria aparecer, enquanto a cidade ucraniana de Mariupol desmoronava sob bombas russas, fecha aspas. Constantino, a revista francesa também criticou o recente encontro entre Lula e o ditador Nicolás Maduro no Brasil. Na avaliação do autor do artigo, o presidente brasileiro reabilitou o ditador venezuelano. Pois é, e ele não está sozinho. Nós temos visto aí até New York Times, veículos tradicionalmente de esquerda que sempre paparicaram essas figuras populistas e autoritárias, como o próprio Lula, mantendo algum grau de distância, um pouco assustados, ou então, parafraseando Armínio Fraga, que fez o L para salvar a democracia, estão com medo do que estão vendo. Agora, eu sempre quando vejo isso me pergunto, né, que Lula foi esse que eles acharam que vinha? É um Lula da imaginação, dessa elite cosmopolita, pseudo-liberal, né? Progressista. É um Lula inventado, é o Mandela que vinha pacificar de forma moderada, contemporizando com uma frente ampla, democrática. Alguma vez existiu algum resquício, algum indício de que esse seria o Lula? Não! Isso foi criado pelo consórcio, que não vai cobrir o que o Tarcísio está fazendo de bom para o povo, né? Mas fica inventando narrativas favoráveis ao Lula, fingindo que não sabe quem ele é, fingindo que não sabe que ele bajula a ditadura cubana há 40, 50 anos, que ele desde o início é defensor da ditadura venezuelana, desde Hugo Chávez e depois também Maduro, para quem ele gravou vídeos pedindo apoio, votos, e não precisa mais de voto lá. Essa é a minha preocupação, né? Quando o Bolsonaro grava vídeos assim, elogiando o Tarcísio, que merece os elogios, tudo fica com ar de normalidade, e o meu medo é que essa normalidade não mais exista no Brasil quando for hora de disputar o pleito, né? Porque pode ser tarde demais depois, pelo andar da carruagem. Então, o Lula que está sendo projetado para o exterior agora é o Lula um pouco mais verdadeiro, né? Aquele que não está nem aí para essa afetação climática, que a Marina Silva é uma espécie de mico-leão dourado, que ele usa no ombro só para ficar bonitinho na foto para o Macron. Ele não está nem aí para essas pautas, né? O negócio dele é outro. E aí ele vai lá, defende o Putin contra o Zelensky, fica recebendo como chefe de Estado, como estadista, o ditador do narco-estado venezuelano, procurado pela justiça americana com um prêmio de 15 milhões de dólares. Né? Então, esse é o Lula. E aí a turma que vive numa bolha, numa redoma progressista, cobrindo o Brasil só pelo que chega de veículos grandes como o Globo e companhia, eles começam a ter um contato de leve com a realidade. Deve machucar um pouquinho, eles vão entrar numa fase de negação, até, quem sabe, descobrir que o Lula sempre foi isso aí, bajulador dos piores regimes tirânicos do planeta. Ô, Ana, vale lembrar que a entrevista que o Lula concedeu à revista americana Time no ano passado, quando ele era ainda pré-candidato à presidência em relação à guerra na Ucrânia, ele disse o seguinte, abre aspas, às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos. Esse cara é tão responsável quanto Putin. Ele é tão responsável quanto Putin. Fecha aspas aí, declaração de Lula, pré-candidato à reeleição. E aí ele depois tentou desmentir esse ano, né? Disse que não tinha dito isso e tomou uma checagem. Ele foi checado no Twitter, agora o novo Twitter do Elon Musk, né? Os usuários podem checar, adicionar conteúdo, contexto, colocar links. É por isso que a gente fala essa coisa de qualquer desinformação, qualquer coisa tem que ser apagada, porque é mentira. Não tem que apagar nada, não. Tem que deixar lá
para todo mundo ver a mentira escancarada ou as declarações que ele disse, como essa, né, na revista Time, e que depois ele tentou voltar atrás. Mas esse é o Lula, né? O Lula não foi agora na Marcha para Jesus com medo de ser vaiado, foi vaiado por tabela, né? O Bessias levou aí de presente a vaia pro Lula. E durante a campanha presidencial, ele foi claramente, declarações claras, dizendo que era a favor do aborto, vídeos dele dizendo, mas por que a madame pode ir para Berlim fazer aborto, para Paris, para não sei aonde? E depois, quando os evangélicos, os católicos, os cristãos falaram, peraí, você é a favor do aborto como política de saúde pública, ele voltou atrás. Não, eu não disse, eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor da vida. Ou seja, o Lula é isso, né? É um mentiroso, é um psicopata, um mentiroso que mente o tempo todo. E hoje ele tem 37 ministérios para mentir à vontade. Alguns mais importantes que outros, mas o Ministério da Economia, por exemplo, o poste do Lula, o Haddad, é uma declaração atrás da outra, sem contexto, sem planejamento. Ele volta atrás, ele fala uma coisa, fala um número, aí ele é questionado, ele volta atrás. Ou seja, os 37 ministérios, na verdade, eles são a continuação da cabeça desse monstro petista que é o Lula, porque eles não têm projeto de país. Então, eles vão voltar atrás o tempo todo, porque se você tem um plano e você desenha o seu plano e você apresenta publicamente o seu plano na campanha presidencial, pode ser que ali na frente, quando você for eleito, o plano precise de algum ajuste, tudo bem. Mas você não vê, por exemplo... Nós não vimos durante 4 anos os ministros do presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, falando não é bem assim, não, a gente mudou, ou qualquer outro ministro sério, está aí o Tarcísio como governador agora, né, que fala com uma base na direita muito ampla, exatamente porque foi um homem que falava o que tinha que fazer e fazia as ações, elas seguiam as palavras. E o que a gente tem hoje não é isso, não temos governo técnico, a gente tem um governo que é absolutamente solto, que fala o que quer, a imprensa de joelhos, as agências de checagem também desapareceram. Mais uma vez faço coro com o Silvio e o mestre Augusto, por isso que nós dependemos de vocês aí do outro lado, assinando a revista, porque é a imprensa independente que ainda respira e que mostra os fatos como eles são, e não a narrativa, como o Lula aconselhou o Maduro a empacotar uma nova e vender para o mundo. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas.
Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.